Boa tarde, um pequeno resumo sobre a coisa mais importante das nossas vidas, a salvação de nossas almas. O Espírito Santo está trabalhando em prol de salvar a minha alma, a sua alma, a alma de todos os povos da face da terra. Desde a antiguidade, o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo é o selo da salvação. É o que o Senhor Jesus nos deu para nos unir ao Deus Pai. João 14,6, nós temos acesso ao que o Senhor Jesus falou. E temos acesso ao Pai através do Senhor Jesus em João 14,6. E nós somos reconciliados, porque a gente era como um corpo estranho, expelido da presença do Deus Pai. E através de Jesus, que Ele rasgou o véu da inimizade, nós somos reconciliados ao Deus Pai. E estamos ao amor de Deus. Ao contrário do amor de Deus, onde existe paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, os frutos do Espírito Santo, que nos adentra o nosso corpo e arranca os frutos da carne e implanta os frutos do Espírito Santo e nos leva à presença do Senhor Jesus. Ao contrário disso, tem os frutos da carne e que nos leva à perdição, que é ao contrário do amor da presença de Deus. Fora do amor de Deus vai existir o que está fora da presença do amor de Deus. O que está fora da presença do amor de Deus? Se no amor de Deus tem paz, tem acolhimento, tem morada, tem vida, fora do amor de Deus tem morte eterna, dor, sofrimento e a ira de Deus. Que a ira de Deus não está em Deus, está fora da presença dele. A ira de Deus vai cair sobre o pecado. E se nós estivermos no pecado, nós vamos receber a ira. Mas se nós estamos perdoados pelo amor de Cristo, aceitando, vivendo, obedecendo os mandamentos para crer e demonstrar fé nele, porque ele diz, todo aquele que invocar o nome dele e crer será salvo, todo aquele que for batizado e crer no nome dele, todo aquele que não rejeitar o nome dele será salvo. Mas como a gente, perante a fé, a gente somos salvos pela graça, como que a gente vai demonstrar isso? Demonstrar que temos fé em algo. Você tem fé na sua esposa mediante as obras boas de amor que ela faz para com você. Se ela não provar com obras de amor, ela não demonstra fé no amor que ela tem para com você, que ela te ama de fato. Então nós demonstramos amor em Jesus Cristo quando a gente obedece os mandamentos dele, mesmo sabendo que aquela lei não salva a gente, só ele salva. Mas que quem é salvo obedece a lei, tenta obedecer a lei por amor a ele e não vive no pecado. Aquele que pratica o pecado vive no pecado porque não ama a Cristo, mas aquele que ama o Senhor Jesus Cristo, quando cai um pecado, se arrepende, se entrega e não volta a cometê-lo, luta para não cometê-lo. Mas quando se casa cometer algo e se arrepender e orar, tem um advogado. Porque nós tínhamos ou temos um BO para a eternidade. E o único advogado que pagou este BO é o Senhor Jesus. É o único advogado que ele paga a sua fiança com o próprio sangue, com a própria vida. Não tem nenhum advogado que pega a sua fiança gratuita e se doa em prol de pagar e resolver o teu caso, que era um BO para a eternidade que nós tínhamos. E nós temos a salvação para a eternidade através do Senhor Jesus Cristo. Porque no lago de fogo e enxofre, no inferno, existe a perdição eterna, que é estar fora do amor de Cristo, fora do acolhimento, da proteção, da paz. Ao contrário do amor, da paz, é perdição e constrangimento e dor física e mental, e a carne material lá, o mundo físico lá vai ser sentido. O mundo lá você vai ser espiritual, então você vai sentir as coisas espirituais. Lá vai ser como se estivesse um novo plano, sentindo aquilo como a gente sente aqui na terra, que a gente não consegue nem queimar a pontinha do dedo numa frigideira. Imagina lá, onde o fogo é eterno, queima. O verme que come as carnes não morre, o verme lá fica comendo a pessoa. Lá não tem vida, então lá nem água tem. Nós vemos em vários versículos que lá não tem água, não tem paz, as trevas terríveis. Pressão psicológica, lembrando todas as vezes que você teve a oportunidade de aceitar o nome suficiente do Salvador, Senhor Jesus Cristo, e você não aceitou e rejeitou. Tem a pressão psicológica, a pressão física, a pressão de todas as partes. E não há presença de Deus, que é a pior coisa lá. Senão a presença vai dar tudo contrário àquilo que a presença dele traz. Lá, a água que você tanto hoje desperdiça aqui, tanto almeja, lá não tem, porque a água é vida. A água traz vida, traz saciamento, traz paz. Lá não tem. Lá não tem nada que simboliza vida, só ao contrário da vida. Então tudo que você pensar de ruim, no inferno terá. E pior, depois do lago do inferno vai ser jogado o falso profeta, a besta, tudo aquele que adorou a besta, e o próprio inferno será jogado dentro do lago de fogo e enxofre. A segunda morte que a Bíblia fala se dá respeito
a morte espiritual, porque a primeira morte é a física, depois vem a segunda morte, que é a morte espiritual. A morte espiritual é ficar longe da presença de Deus. A morte espiritual é você morrer na mancha do seu pecado, debaixo do seu erro, e não ter alguém que pague a sua fiança. Por quê? Nós não temos como pagar essa dívida no mundo espiritual. Só o Senhor Jesus, só o sangue dele, que é precioso e teve que ser derramado antes da fundação do mundo, já estava tudo preparado. Deus, sabendo que o homem se rebelar, sabendo que toda criatura que ele ia criar se rebelar, mas ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que ama nele, que crê e não pereça, que ele crê nele e não pereça. Mas o Senhor Jesus Cristo, por amor à criação, ele criou ela, mesmo sabendo que ia ter que se doar para resgatá-la. Porque nós não somos robôs, nós temos livre escolha de escolher ser salvos ou não ser salvos, mas nós escolhemos, e é em vida a decisão. Depois da morte já era. A Bíblia diz, depois da morte vem o juízo, está direcionado ao homem morrer apenas uma vez, e depois dessa morte vinha o juízo. O juízo é se você vai ser salvo ou vai ser condenado. Satanás já está condenado. Nós temos a oportunidade de sermos salvos em vida. O inferno não é brincadeira. O inferno é uma coisa mais terrível, que é fora da presença do amor de Jesus. É onde é depositado a ira de Deus e a demonstração do contrário de estar na presença de Deus. O contrário do amor de estar na presença de Deus é o inferno. O inferno é a prova que lá não existe a presença e o amor de Deus. Porque tem o amor eterno, a presença, a morada que Jesus nos preparou, onde está o amor de Deus, que é paz, um lugar maravilhoso que nem sequer nossos olhos viu ou nossos ouvidos ouviram o que é o céu. Mas também o inferno nem sequer a gente soube imaginar. Então nós temos dois lugares extremos de paz, amor, acolhimento, salvação, descanso. E temos o contrário disso. Nós que escolhemos, e é hoje. Deus está trabalhando em prol da sua vida, em prol da minha. Mas nós temos que demonstrar isso a cada dia. Com renúncia, obediência, por amor. Quem é salvo obedece. Quem é salvo ajuda a salvar. Quem é salvo procura a demonstrar o amor, não só com palavras. Porque senão a gente cai naquele versículo, com boca, com lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Porque no coração estão as obras da carne, as atitudes, o intento do coração do ser humano. E o ser humano demonstra ali que se ama ou não. Não adianta eu falar com a minha boca se meu coração esconde meus frutos, que vai ser demonstrado no oculto, sozinho, não sei onde vai ser, mas vai ser demonstrado. O coração põe para fora a sujeira, nossa boca põe para fora o que a gente é. Então vamos viver, mentalizar coisas que o Senhor Jesus nos dá em prol da nossa salvação e salvação das pessoas que estão ao nosso derredor. Tem muita gente que está sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é ser da salvação. Você está dentro da igreja, mas não tem o Espírito Santo. Aquilo que te impede de ter o Espírito Santo, talvez seja o que te impede de entrar nos céus, no reino dos céus. Mas se você está fazendo a sua parte, buscando sedentaramente o Espírito Santo, o selo da salvação, você já está meio caminho andado. E não desista dessa busca, porque Jesus é contigo. Ele quer fazer mais morada em você. A tua roupa do teu corpo não é o que está mais próximo de ti. É o Senhor Jesus que está mais próximo de ti do que a roupa do teu próprio corpo. Tenha um bom dia, uma boa noite e foque na salvação de sua alma, acima de todas as coisas.